Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio 120 do Pode Fazer Ciência. Eu sou o Felipe Rodrigues, jornalista da Central de Comunicação da Universidade de Taubaté, e hoje nós vamos falar sobre a redação científica na saúde. Esta é uma área que recebe muita atenção aqui da Universidade de Taubaté. Por isso nós recebemos aqui então o Dr. Luiz Eduardo Imbeloni, uma das principais autoridades do Brasil quando o assunto é anestesiologia. Ele é autor de mais de 500 artigos científicos publicados em revistas nacionais e estrangeiras. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui e aceitado esse bate-papo. Muito obrigado, boa tarde a todos, ou bom dia. E estou aqui à disposição para discutir uma coisa que eu vou dizer que aprendi praticamente sozinho, que na minha época não tinha muito esse incentivo, mas é uma coisa que eu gosto demasiadamente de pesquisar. Perfeito. E nós vamos conversar também com a professora doutora Mônica Frank Carniello, ela que é pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unital. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço e agradeço principalmente a presença do Dr. Imbeloni por vir aqui compartilhar essa experiência com nossos alunos, nossos residentes, mestrandos e graduandos. Bom, como a professora Mônica adiantou aqui, o Dr. Imbeloni ele ministrou uma oficina de escrita e leitura científica para a área da saúde, para os nossos médicos residentes, alunos da pós-graduação, da graduação e também professores. Doutor, a pesquisa científica na área de biociências é diferente da pesquisa nas áreas de humanas e exatas? Não, a pesquisa é a mesma em todo lugar, difere dos problemas. A pesquisa na biociência é com seres vivos em relação ao seu meio. As pesquisas humanas, né, que a Miriam Goldenberg, que é extremamente importante, que fala sobre etarismo, fala da relação do ser humano com o seu desenvolvimento. E, finalmente, as exatas já está explicando, né? O raciocínio, a lógica e chegar a um denominador comum. Mas o que eu acho mais difícil, e eu termino a minha aula que eu acabei de ministrar, dizendo uma frase da Miriam, que é: a pergunta é a coisa mais difícil de você fazer na pesquisa. Curioso o senhor falar isso. O nosso último podcast foi sobre isso. A importância de fazer a pergunta certa para conseguir desenvolver a pesquisa. Professora Mônica, o que representa para a Universidade de Taubaté a pesquisa e a redação científica num geral? Eu achei muito legal o que ele disse, né? Que deu a entender que, assim, tá tudo ali, né? E isso é algo que a senhora já disse outras vezes aqui. Não existe só um olhar, né? É necessário ter vários olhares. Sem dúvida, e faz parte da formação, né, de qualquer área do conhecimento, a formação para a ciência, e um dos aspectos é exatamente desenvolver esse olhar de pesquisador, né, exatamente para enxergar o mundo buscando problemáticas e questões que podem ser passíveis de serem resolvidas, aprimoradas, questionadas, reconfiguradas pelo fazer científico. Perfeito. Agora, doutor, aos nossos alunos que estão... Agora a gente está começando a receber uma nova turma de alunos de medicina, uma nova turma de alunos de biociências. A esses que estão querendo ingressar na pesquisa, desenvolver artigos científicos, quais são as habilidades fundamentais para uma boa pesquisa, para uma boa escrita científica? A primeira coisa mais importante é aprender a ler. A maioria das pessoas não sabem ler, não sabem interpretar o texto, não sabe ver se o texto está correto ou não. Não sabe escrever. Então, para escrever, as pessoas fazem um projeto que deve ser feito com o verbo no futuro. E quando você vai escrever o seu artigo, o verbo está no passado, você já fez. Essas coisas eles não sabem. Então, o que eu mais acho importante é você aprender a ler, aprender a interpretar e avaliar corretamente se aquilo ali é uma verdade ou é uma fake news. Porque o que tem mais hoje em dia são esses artigos errôneos. Tem um pesquisador inglês que ele disse que 44% dos artigos das 10 melhores revistas do mundo, JAMA, New England e tal, tem
pelo menos um ou mais erro metodológico. Então, ele, por exemplo, preconiza o que eu faço, você mandar, junto com o seu artigo, a planilha de onde você tirou o seu artigo. E uma informação que relacionada aqui ao que o senhor acabou de citar, o Brasil está investindo muito, aumentando investimentos na área de pesquisas, pesquisas na área da saúde. O Ministério da Saúde anunciou 561 milhões para financiamento de pesquisas científicas em 2025. Vai ter muita gente tentando isso, né? Mas é necessário ter critério também. O senhor falou da leitura. Para quem vai começar a ler, para quem vai começar a estudar, é leitura de artigo científico logo de cara? Ou é importante ir do princípio? E de uma leitura mais básica, uma leitura, às vezes, até mais simples para entender isso que o senhor está explicando, de entender, saber separar o que é mentira, o que está mal baseado, o que está ruim de fatos? A primeira pergunta que eu faço no meu curso hoje à noite é assim: quantos livros você leu o ano passado? Você, que está me entrevistando. Eu devo ter lido em torno de 14, 15 livros. Tá bom. Eu já li uns 20 esse ano ou mais. E a resposta da maioria dos presentes é 0. Então, se você não lê, como é que você vai aprender a escrever? Ainda mais hoje com o WhatsApp, essas outras coisas, você vê alguém escrever você com C cedilha. O fato de você abreviar tudo, as pessoas não aprendem a escrever. Verbo. E eu tenho por hábito, quando o residente me manda uma mensagem, se eu encontro um erro de português na mensagem dele, eu digo para ele, conserta o português e me reenvia, que é uma forma dele treinar. Então, ele não pode deixar de colocar vírgula, ele não pode deixar de aprender a escrever corretamente, o que é bastante difícil. Ou seja, tem que ter isso na rotina, né? Até, professor, tem que ter isso na rotina. Escrever do jeito certo, quando vai falar de uma forma mais formal, ter o hábito de ler, prestando atenção, não é aquela leitura de hoje, né? Que você bate o olho no celular e, opa, peraí, então tá bom. Tem que ter tudo isso tem que estar enraizado na pessoa, né, professora? Olha isso, a gente está falando aqui de interdisciplinaridade, porque para dar conta de compreender, de fazer, de divulgar pesquisa, a gente precisa ter domínio da linguagem, né, e nas suas mais diversas variações, né? Então, na linguagem verbal escrita e para chegar em outros públicos, o que nós estamos fazendo aqui, exatamente falando sobre ciência, né, num podcast, né? Então, acho que se conseguirmos instrumentalizar os nossos alunos e futuros profissionais com domínio de linguagem para que eles consigam compreender ciência, fazer ciência, propor ciência, divulgar ciência, nós estamos dando uma formação, sem dúvida, mais completa, né? E que os instrumentaliza, inclusive, no combate à desinformação, né? Que essa é uma das batalhas contemporâneas, como o doutor disse, que nós, pesquisadores, enfrentamos, né? O fato da gente trazer o doutor Imbeloni para vir aqui conversar com os alunos, explicar essa metodologia que ele está dizendo, né, como é rigoroso para você precisar fazer um texto, uma pesquisa, a responsabilidade que tem isso mexe com vidas, né? Já mostra um pouquinho do que a Unital oferece de oportunidades para evolução na área da pesquisa, né? Professora, como é que funciona? O que a Unital oferece hoje para quem é da área da saúde pesquisar, poder evoluir, trazer a sua pesquisa de uma forma que ajude, de certa forma, a melhorar a comunidade, né? Que esse acaba sendo o grande foco. Perfeito. Nós temos várias frentes, né? Os cursos, primeiro uma formação para a ciência desde a graduação, né? Que é importante que o aluno tenha contato com iniciação científica, talvez seja a primeira grande porta de entrada de um programa institucional de iniciação científica que a Universidade de Taubaté, né, tem e é bastante reconhecido já. Nós temos os cursos de pós-graduação, no caso temos a residência médica, né, e tem 9 especialidades.
Temos um programa stricto sensu de ciência da saúde, é um dos programas mais longevos nossos, mais antigos, reconhecidos, que tem formação mestrado, doutorado, programa de pós-doutorado. Mas eu acho que é bem importante a gente ressaltar que no campo da saúde nós temos um hospital universitário, né? Então a gente consegue fazer e desenvolver as pesquisas, o olhar totalmente articulado com a ação, com o atendimento aos pacientes, e que nos permite, inclusive, vivenciar, identificar as problemáticas onde elas acontecem, nas unidades de saúde. Então, nós temos um centro de estudos dentro do hospital universitário e que é um elo, né, entre a pesquisa, a prática, e que conecta também várias etapas de formação, porque lá nós temos os residentes interagindo com os internos, com os professores né, que atuam na pós-graduação. Então, é um ambiente bem profícuo. E a novidade, né, mais recente, né, é que dentro do hospital universitário, então, foi inaugurada uma unidade de pesquisa clínica exatamente para fortalecer, para ser mais um espaço, né, que oportunize a produção científica. Professor, vou aproveitar o gancho aqui da professora Mônica. Uma unidade de pesquisa clínica, ela é importante na hora de desenvolver pesquisas. A gente, quando inaugurou a nossa unidade de pesquisa clínica, a gente trouxe alguns exemplos de fora que já tinham unidade de pesquisa clínica e falaram do aumento de produtividade que isso trouxe. Traz mesmo uma unidade de pesquisa clínica? Ela ajuda a incentivar a ciência? Ajuda. Isso tudo começou com os BRICS. Os BRICS, né, que hoje são mais 7, e inclusive no Brasil se criou plataformas. O Brasil criou a plataforma Brasil, 2019 já era obrigatório você colocar todo o projeto de pesquisa lá, né, passando pelo CONEP, pelo CEP-CONEP, e isso aumentou a produtividade do mundo inteiro, principalmente da Índia, da China, da Turquia. O Brasil está bem lá atrás ainda. Por que eu acho que o Brasil está lá atrás? Porque na clínica, né, vou falar sobre a minha especialidade, que é anestesia. 99% dos anestesistas não estão preparados para ensinar. Então, quando você passa a exigir o TCC, termo de conclusão de curso, da anestesia, da cirurgia e de todas as outras especialidades, aquele profissional ali da clínica, da anestesia do dia a dia, ele não está preparado nem para fazer o TCC dele, que dirá para ensinar alguém a fazer um TCC. Então, eu acho que isso é a maior dificuldade que tem hoje em dia. As pessoas não estão preparadas para fazer a pesquisa daquilo que ele faz. Você pega um grupo aqui de usar o WhatsApp, que eu entrei recentemente, que eu fui a Montes Claros, em Minas Gerais, e todo mundo, todo dia, bota um artigo aqui. Aí você pergunta quem botou, você faz essa especialidade, você faz esse procedimento? Faço. Eu tenho 2.500 colestectomia vídeo. Onde é que está publicado? Se perguntar as minhas, eu te digo onde está publicado. Então, você não tem o compromisso de criar a sua própria doutrina, a sua própria realidade. Porque uma coisa é você estar nos Estados Unidos, que o cara lá tem 14 de hemoglobina, você chega aqui em Pindamonhangaba, tem 8 de hemoglobina. Então, você pode até repetir a pesquisa dele, porque você vai ter resultados diferentes. Então, eu acho que a grande dificuldade que eu vejo, o que na enfermagem já está bem melhor, porque as enfermeiras têm o hábito de pesquisar, nós médicos só queremos ganhar dinheiro. Esse é o grande problema. Precisa de um incentivo maior para ele fazer pesquisa. Primeira coisa que ele vai perguntar para você, quanto eu vou ganhar para fazer isso? Professor, e essa é uma reflexão importante. Eu tenho um dado aqui de um documento chamado Demografia Médica 2025, do Ministério da Saúde. O Brasil possui 353 mil médicos especialistas.
é um aumento de 153% desde 2012. Então, é um aumento mais do que dobrou. Mas se eles não documentarem isso, o potencial é enorme, né? Mas se não fizer da forma correta, está desperdiçando conhecimento. Então, eu posso dar o que aconteceu foi a Montes Claros. Eu faço esse mesmo curso que eu fiz aqui, de ler e escrever, e amanhã o Sábio de Hack. Teve uma aluna que deu uma aula maravilhosa. Eu perguntei, vamos fazer um trabalho científico, nós dois? Ela me respondeu, vamos. E daí? Eu falei, eu faço o método, eu mando a planilha para você, eu mando tudo, mas não tem interesse. Aí ela vai dizer para mim que não tem tempo. E quanto que ela vai ganhar? São as perguntas fundamentais para você estimular, que tem uma pergunta, como é que você vai estimular essas pessoas? Ou é pessoal, como eu gosto, eu posso contar um pouco da minha história se tiver tempo. Fique à vontade. Eu entrei na faculdade em 1969. Eu fui estagiário por 6 anos na microbiologia. Eu queria fazer imunologia. Quer dizer, eu queria fazer pesquisa. Na biologia me deu uma visão grande. Mas eu era muito pobre. Meu pai era chofer de caminhão. Eu tinha que trabalhar. Então, eu sou exímio datilógrafo. Não tinha computador, não tinha nada. Então, eu fazia o curso de medicina de dia, de noite eu trabalhava num curso de medicina e fazia aquelas apostilas no Stencil, depois na IBM com Esfera. Então, é toda essa evolução. Mas a minha veia de pesquisador, desde o primeiro dia que eu entrei na sala, eu já fazia a minha ficha de anestesia, que é, na realidade, o meu método, está ali dentro. Aí hoje? Até hoje eu faço uma ficha de anestesia com caneta de 4 cores. De 4 cores. Você olha de novo. Aquilo ali é a sua ficha. Você vai defender um colega seu que teve um acidente, você não consegue defender ele pela ficha. Ele não consegue escrever nada do que ele faz. Então, você mudar isso, tem que ter um grupo aí que vocês abriram agora, mas vai ser muito difícil, porque essas pessoas não estão preparadas para fazer isso. Eu pergunto a eles, você anota o lote do anestésico sem isótopo? Não, ninguém anota. E se der uma complicação? Como é que você vai saber que foi o seu remédio? Não está na ficha. Então, são pequenos detalhes que um pesquisador tem que ter. Então, eles não fazem planilha nenhuma. O pesquisador precisa de dados. E os dados estão aí, né? Os dados estão aí, prática. Só que você não dá. É questão de criar o hábito, o método. E hoje você tem que ter dados bons. Você não precisa mais de amostra imensa. Está dizendo que você não precisa de um big data. Você precisa de dados confiáveis. Então, eu vou dar na aula. Você eu dei na aula uma planilha Excel, né? A planilha é assim, horizontal, fica na minha casa. Eu transfiro essa planilha horizontal para vertical, então eu estou aqui colhendo todos os dados. E o que tem no verso dessa planilha? O termo de consentimento livre esclarecido. Então, o paciente assina o termo, fica guardado comigo, você é obrigado a guardar por 5 anos os seus dados. Então, você sai dali com os dados todos prontos. Mas se você não faz uma planilha, a planilha Excel é excelente, pode ter melhores. Você tem que ter uma planilha. Como eu falei desse médico inglês, ele disse que todo o trabalho científico devia enviar a planilha para eles refazerem os cálculos. Para poderem saber se realmente os dados foram compilados da maneira correta, né? Queria só pontuar algo da fala do doutor, a questão e os cuidados que estão na fala dele, né, dos cuidados éticos em pesquisa, né? Isso é fundamental, né? E aí, Felipe, você perguntou da estrutura, né, da universidade. Então, a gente tem um comitê de ética aqui, tem mais de 25 anos e que é credenciado ao CONEP, né? Então, nós temos
enfim, obviamente, né, como tem que ser um cuidado e uma experiência em análise de projetos, e o comitê ele tem uma postura bem propositiva e educativa para que aqueles que se juntam a nós, né, que estão chegando no universo da pesquisa, sejam orientados e exerçam a atividade de pesquisa com todos os cuidados que precisam ser tomados, né? Doutor, e essa era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. A professora Mônica levantou a bola, já vou aproveitar. A ética na pesquisa. É difícil nessa questão médica, né? Como que isso é trabalhado, principalmente nas orientações que o senhor dá. A professora Mônica já explicou aqui como é que a Unital trabalha. Nas orientações que o senhor dá na hora de fazer uma pesquisa, como que é abordada essa questão da ética? Porque é muito rigoroso, né? A gente está trabalhando com vida de pessoas. Toda pesquisa com o ser humano você tem que ter uma aprovação, você tem que primeiro registrar na Plataforma Brasil. Porque na Plataforma Brasil ele já direciona para o CEP, por exemplo, aqui, vai registrar na Plataforma Brasil, vai direcionar para o CEP. Eu trabalhava no INCA, por exemplo, direcionava para lá. E você tem que explicar ao paciente. Ele pode recusar participar. O que existe, hoje existe termo de consentimento informado para tudo. Mas todo mundo é obrigado a assinar aquilo, senão não é operado. Senão não é... Eu vou tirar seu sangue, você assina ali. Mas aquilo ali é um papel que tem que ser preenchido de qualquer jeito. Mas quando você vai fazer, por exemplo, eu estou trabalhando com crianças com câncer, agora, inúmeros projetos. Então, eu tenho o hábito de ir no CEP de toda a instituição que eu trabalhei. Trabalhei no Rio, trabalhei em João Pessoa, São Bernardo do Campo. Eu vou no CEP para conversar com o presidente do CEP. Por quê? Porque, na realidade, a função do CEP é dizer se eu posso fazer aquela pesquisa no ser humano. Só isso. Ele não tem que ficar me perguntando inúmeras coisas. Eu vou na reunião deles e discuto isso com eles. Olha, você está fazendo exigência aqui, você tem que fazer uma introdução, fazer um método. Pode ser feito no ser humano? Pode. Não pode? Não pode. Mas ficar corrigindo uma série de coisas perde a função do CEP, eles perdem tempo. Você leva, em algumas revistas, a Revista Brasileira de Anestesia, você leva 2 anos para publicar um trabalho, ninguém aguenta isso. Você já leva 6 meses, porque se eu mandar o meu projeto para o CEP da Unitaú, vamos supor que eu mandei hoje, dia 8 de agosto. Mas a reunião foi ontem, foi dia 7. Então, ele vai entrar na reunião do dia 7 de setembro. Aí eles vão avaliar, vai te devolver um mês depois. Se tiver alguma exigência, você vai levar 4, 5 meses para aprovar um projeto de pesquisa. Então, acho que isso tem que ser discutido com o pessoal do CEP, porque você tem... A pergunta fundamental no ser humano é o seguinte: pode ou não pode ser feito no ser humano? Ponto. Porque nos animais agora também você não pode fazer. Trabalhei com o pessoal lá de Guarulhos, que fazem pesquisa bastante em animais, e ajudei quando eu fui lá ensinar essas coisas a eles. Então, eu acho que é fundamental a gente dialogar com o pessoal do CEP. E o CEP ele é composto de inúmeros profissionais. Pode ter padre, pode ter freira, pode ter mulher, doméstica, pode ter tudo. Então, eles estão ali para dizer se pode ou não pode. Eu acho que é essa a função do CEP. Você mostrar isso para eles é muito difícil. Só discutindo. Doutor, o senhor pode explicar para a gente o que é o CEP? Aproveitando quem está assistindo a gente, se a professora Mônica também quiser acrescentar. Comitê de Ética. Comitê de Ética e Pesquisa. Participa do CONEP. CONEP é Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. De Ética em Pesquisa. Então, se você mandar
Se eu estou aqui num hospital aqui, de Taubaté, que não é, tá? Eles são obrigados, a plataforma é obrigada a direcionar para um CEP. Mas, normalmente, esses CEPs já têm tanto trabalho que eles não aceitam. Então, se você não tem o CEP na sua instituição, fica mais difícil ainda você produzir cientificamente. Porque a plataforma direciona o CEP. Você não pode mandar direto para o CEP. Mas aqui na Universidade de Taubaté nós temos. Então isso é uma estrutura de pesquisa. Então, né? você tem... O CEP está aqui. Então, se eu entrar na plataforma Brasil e colocar meu nome lá, Luiz Eduardo Meloni, professor da Unitaú, o meu projeto vem direto para cá. Já é um atrativo a mais fazer pesquisa por aqui, né, professor? Sim, sem dúvida. Mas, então, essas coisas as pessoas não entendem. É muito difícil pesquisar. Você precisa de gostar muito. A gente tem aqui o nosso, como a professora Mônica já explicou, a pós-graduação em Ciências da Saúde, que produz muito, né? É comum a gente ver os pesquisadores indo apresentar em outros países as nossas descobertas, né? Por essa questão, já existe uma estrutura montada para isso, né, professora? Sim, sim. Enfim, todas essas questões, elas precisam ser vencidas e são vencidas, oferecendo essa formação para a ciência, acho que desde o começo, né? De quando eles entram, né, no primeiro dia de aula na graduação, e às vezes até antes, né? Para que os formandos, os alunos se familiarizem com o universo, né? É um universo a produção científica, né? E que ele não é tão visível assim para quem está de fora, né? Então, para quem está de fora, ele vai enxergar um texto, né? Mas tudo aquilo que foi feito antes, né? Muitos anos de estudo, a formação de grupos de pesquisa, treinar esse olhar do pesquisador, né? Então, acho que esse o nosso papel como docentes, né? Incentivar para que eles entrem e fiquem imersos nesse universo do fazer científico, que é trabalhoso, mas que é extremamente prazeroso também, né? Porque nos dá um olhar sobre a vida, sobre o mundo, nos instrumentaliza para enxergar as coisas de outra maneira, né? E até uma prova está aqui, já são, o senhor falou 59, eu estava fazendo 59, certo? 1959, que o senhor começou na faculdade? Não, 69. 69. Eu estava fazendo a conta aqui, já são quase 60 anos, 56 anos de pesquisa, e quando eu perguntei para ele o número de pesquisas, ele falou, já aumentou. Ou seja, não parou, né doutor? E provavelmente eu imagino que não passe pela sua cabeça parar. Eu termino minha aula assim, pesquisa não depende do lugar, não depende de verba, não depende, tem outra coisa, depende fundamentalmente de vontade. Se você tem vontade, porque uma coisa é o seguinte, todo mundo quer ser conhecido. Né? É melhor o Robinho ter sido conhecido como jogador do que ele estar preso aqui. Né? Ele me falou hoje, está preso no... Tremembé. Então, ele hoje está bem conhecido pelo lado ruim dele. Eu tenho... fiz 50 anos de formado em dezembro. Então, sou citado pela Universidade de Oxford, me mandou uma mensagem dizendo que encontrou 55 milhões de vezes o meu nome, no meu nome em trabalhos. Então, você está conhecido no mundo inteiro. Eu recebo correspondência do mundo inteiro. Por quê? Porque eu escrevi o que eu faço. Então, você não escreveu o que você faz? Eu tenho um amigo, chama Zé Delfino, ele disse essa frase em 2008 para mim. Nós somos colonizados cultural voluntários, repetidores de doutrina alheia. Então, todo mundo que você vai ver uma aula, ele bota 100 trabalhos científicos na aula dele. Nenhum dele. 99%, nenhum dele. Amanhã,
Se você for ver minhas aulas, todas as aulas têm todos os trabalhos que eu publiquei. Então, eu acho que a gente tem que ter obrigação. Eu vou falar na aula, é o seguinte, o técnico do Palmeiras, no primeiro ano que ele teve aqui, ele terminou o ano e escreveu um livro. Cabeça fria, coração quente. O Tite ficou 6 anos na seleção brasileira e não escreveu nenhum artigo. Não tem um compromisso com o que ele fez. Ele não quer nem divulgar o que ele fez. Está errado isso. Conhecimento tem que ir passando adiante, né? A única coisa que aumenta quando você divide é o conhecimento. Eu termino a minha aula com isso aí. Conhecimento não é para ficar para você. Eu briguei com minhas filhas para não fazer anestesia, porque ia ser muito difícil. Eu acho que o aluno tem que suplantar o professor. Infelizmente, eu tenho 500 trabalhos ou mais. Nenhum daqueles que estão no trabalho comigo seguiram esse caminho. Então, depende de você, porque eles estão mais preocupados, principalmente na assistência. O INCA, o hospital que está mudando agora, o INCA é assistencial. Então, eles acham que eles fazem assistência, mas eles não divulgam o que eles fazem. Eles fazem coisas que eu fiquei impressionado. A gente já publicou mais de 50 trabalhos lá, agora. Em 3 anos que eu estou fazendo as coisas com eles. Eu faço o projeto, o cara da Plataforma Brasil, do CEP, é meu amigo. Eu agora estou fazendo um projeto guarda-chuva, que a gente chama. Porque você vai fazer um projeto clínico desse aí que ela está falando, aí entra enfermagem, pode entrar nutrição, sim, pode entrar serviço social, você vai fazer abreviação de jejum. Então, é um projeto multidisciplinar. Faz um projeto guarda-chuva. Estou propondo a ele, mandei para ele. Vamos fazer um projeto guarda-chuva. Não precisa de ficar te mandando todo mês um projeto dando trabalho para você avaliar. Então, à medida que você vai publicando, você vai botando na plataforma para aumentar. Então, a gente precisa ser mais prático nessas coisas, tirar a dificuldade. O doutor falou uma questão muito interessante, a participação de profissionais e pesquisadores de várias formações em torno de um objeto, né? Eu sempre brinco com meus alunos, né, que o mundo é complicado demais para a gente tentar resolvê-lo com apenas o olhar de uma área do conhecimento, né? Então, eu acho que essa é uma tendência que se desenha, que o próprio mundo e a complexidade dos problemas nos coloca, né, como desafio enquanto pesquisadores, de nós fazermos essas pesquisas com grupos multidisciplinares ou interdisciplinares até, né? Se for, então, pesquisa clínica, você vê, você tem um doente ali que pode estar sendo visto pelo diabetes, daí a pouco ele vai amputar, entra a cirurgia, entra o anestesista. Então, você pode fazer ele pode publicar da diabetes, eu posso publicar da anestesia, eu mostro amanhã uma amputação, uma regularização de amputação. Eu faço uma anestesia só do coto. Então, quer dizer, você pode fazer inúmeras coisas. O projeto clínico tem que ser abrangente. Na Paraíba, eu implantei o Acerto. O Acerto é o Eras brasileiro. Não sei se você sabia ou conhece o Acerto. Não. Nasceu em Cuiabá, com o Aguilar. Eu já publiquei 19 artigos. Eu publiquei agora um trabalho, eu tenho 74 centenários, sendo o mais antigo de 112 anos. Estava vivo, ficou vivo um mês. Eu publico, tudo que eu faço eu publico. Alguém me lê. Sim. E não quero saber de PubMed, não, porque PubMed leva um ano para você publicar. Isso tem que ser lido pelas pessoas. Né? Por que a Bíblia está aí hoje? Por que até hoje a gente está falando dos estoicos, que é da época de Cristo, mas dos gregos antes? Eles deixaram escrito. Na verdade, vamos voltar à questão da redação científica, é uma forma de
perpetuar o conhecimento e é uma generosidade, né, de quem fez a pesquisa de compartilhar aquela vivência, aquele conhecimento construído com outros pesquisadores, outros públicos e às vezes até pessoas que não são do meio acadêmico, mas que têm interesse de compreender, talvez com uma linguagem mais adequada, mais não acadêmica, né, de compreender aquilo que ela vivencia no seu dia a dia, em um atendimento. Então, aí vem essa questão de redigir o artigo na linguagem científica, de ter o domínio da linguagem também, de a gente conseguir passar esse conteúdo para públicos não acadêmicos, né, que é uma tendência muito grande a gente falar de divulgação científica hoje, né? A escrita científica é diferente, um pouco diferente, né? Eu trabalhei há muitos anos com um médico, meu amigo, Dr. Gouveia. Ele, uma mente brilhante, está com Alzheimer agora. Mas ele, quando eu fazia o trabalho com ele, eu não pegava nada do que ele escrevia. Porque ele escrevia como se estivesse falando. E a escrita é bem diferente da fala. Você tem que aprender a escrever. As pessoas não sabem escrever no futuro, que é o projeto, e no passado, que você fez o trabalho. Eles não sabem nem isso. Se você não lê, meu amigo... Eu tinha separado uma pergunta aqui para o senhor, mas eu vou até mudá-la, porque eu ia perguntar se faltam pesquisadores. Pela nossa conversa aqui, existe a oportunidade, falta a mentalidade de pesquisador, né? Porque se conseguir, da forma correta, arquivar esses dados e divulgar esse conhecimento, o conteúdo da pesquisa está ali, né? Está faltando como tabular e como divulgar, não é? Você fez uma pergunta lá, como estimular isso. Exatamente. Isso aí, por exemplo, como eu falei para você, eu entrei na faculdade, eu e o meu amigo, nós fomos na microbiologia e pedimos estágio. Ficamos 6 anos, fizemos iniciação à pesquisa lá. Então, talvez, eu até sugeri, falando assim, aqui a universidade é paga. Sim, uma instituição pública, mas que recolhe mensalidade. Mensalidade. Então, você pode chegar perto, abrir a aula inaugural e dizer, aqueles alunos que estão chegando hoje ao Unitaú e que queiram fazer pesquisa, a gente tem estágio nas diversas especialidades, isso, aquilo, e nós vamos dar uma bolsa, ou seja, diminui o valor que ele paga. Porque, no fundo, o problema eles querem ganhar. Então, o ganhar é o seguinte, diminui o quanto você vai cobrar, que você pode botar um lá. Ele vai ser obrigado a fazer um projeto de pesquisa ali dentro, acompanhar alguém, e o nome dele vai sair no trabalho. Eu fiz isso na microbiologia. Sou amigo até hoje das minhas orientadoras. Então, isso é fundamental. Outra coisa, quando eu cheguei na França, eu estudei em Estrasburgo, e eu falei com o meu professor, que era o professor Gauthier Lafay, se eu queria fazer uma pesquisa aqui. Ele falou, perfeitamente. Aí ele chamou a mim, o orientador, que era o Hugo, e outro senhor, que eu não sabia quem era. Reunimos, ele falou, esse senhor aqui é o estatístico do nosso serviço. Então, na reunião, a gente já delineou o projeto, ele disse para a gente naquela época quantos casos a gente ia ter. Então, você delineou. Então, talvez fazer essas coisas e dar um ganho, né, diminuir a mensalidade, se fizer alguma coisa. Tem inúmeras formas para estimular quem quer. Ali você vai separar, porque tem muita gente que vai porque dizer, não, vai diminuir o meu pagamento, mas você vai ter obrigatoriedade de fazer o curso, de ficar ali, de aprender a manipular as coisas, de aprender a fazer um ratinho. Talvez ali você vai descobrir pesquisador. Aí vou dar boas notícias, então, porque o nosso programa de iniciação científica, ele oferece bolsas, né, é uma condicionalidade que
de fato, é um estímulo, e é um programa que também faz essa aproximação de grupos, né, com o grupo de pesquisa, para que eles enxerguem que pesquisa não se faz sozinho, né? Não. E aí, agora eu vou compartilhar também uma percepção que recentemente nós recebemos os novos alunos, né, que ingressaram nos cursos aqui da Unital, e eu, ao fazer a recepção, como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, sempre pergunto, né, levanta a mão quem tem interesse, curiosidade, intenção em pesquisa. E eu estou há 25 anos aqui na universidade, então eu vejo que a gente tem mãozinhas levantando. Então. É isso, né? É a porta de entrada para a gente convidá-los a entrar nesse universo por meio desses mecanismos institucionais, por meio dessa troca de experiências por aqueles que já trilharam uma longa jornada, como o senhor, que tem um reconhecimento internacional. Então, eu sou bem otimista, né? Que sempre a gente vai ter novas gerações que têm interesse em pesquisa. Esse outro médico que eu falei, o Dr. Gouveia, ele diz assim, duas coisas que ele fala importantes. Você está numa plateia de 100 pessoas. Se você mudar um, já valeu a sua aula. Então, isso aí. Outra coisa que ele falava sempre, para mim, porque eu ficava pegando no pé das pessoas, Belloni, a residência é para ensinar e ganhar dinheiro. Quem quer fazer o que você faz, ou o que a gente faz, ele vai se direcionar para isso. Agora, se você dá um estímulo desde o primeiro ano para ele, você vai ter uma pessoa, talvez, mais bem preparada do que nós que... Eu acho que eu fui muito bem preparado. Eu fiz Praia Vermelha, né, destruíram o meu prédio, que eu vou mostrar hoje. Então, eu acho que essas coisas, a gente vai descobrir que ali no meio tem um garoto que queira fazer pesquisa, e já ouviu falar que é bom. Eu hoje não faço mais anestesia, só faço trabalho e tal. Mas por quê? Porque eu consegui fazer isso. Eu tenho esse curso já é o 41, por aí e tal. Então, eu estou fazendo o curso no país inteiro, indo para vários lugares. Cobro um valor razoável, né? Mas eu procurei uma outra via daquilo que eu aprendi a fazer. Compartilhar conhecimento. Né? Dividir Porque tudo que eu vou falar lá hoje, não sei se a senhora vai lá. Vou acompanhar a abertura. Então, tudo que eu vou falar ali, as pessoas não sabem que tem que registrar na plataforma. Que 99% das revistas hoje cobram. Sabe quanto cobra o Nature para publicar lá? Não tenho ideia. Só sabe? Muitos dólares. $12.200. Então, não existe mais publicação sem nada. Então, tudo é pago. O DOI é pago. Tudo isso é pago. O Orcid é pago. Tudo é pago. Alguém tem que pagar. Então, se você não tem verba de fomento, né, eu já tentei entrar na CAPES algumas vezes. Depois eu desisti porque sendo da patota, você não consegue. Então, por exemplo, aqui tem... Porque a maioria das revistas são pagas. Você tem que arranjar um jeito de pagar isso. Então, essas coisas ninguém sabe. E é importante buscar formas, né? Igual aqui, por exemplo, existe a parceria com as bolsas CAPES, né? É importante buscar e é importante até os novos alunos que estão vendo o podcast saberem que a Unital oferece formas, né, professora? De já criar aquele pesquisador do dia 1, entrou na universidade cheio de sonho, criar um novo pesquisador, né? Existem programas como isso, a gente chama de jornada do aluno, né, professor? Exatamente. Então, a iniciativa que a gente faz é sempre buscar submeter projetos, né, para os órgãos de fomento. Temos pesquisadores bastante experientes que formam uma comissão que, inclusive, orientam aqueles que estão mandando os seus primeiros projetos, né? Então, de novo, né, a gente
tem que criar essa estrutura que auxilia e viabiliza, né, despertar esse interesse, essa formação em pesquisa nos nossos alunos. Perfeito. Bom, a gente vai chegando aqui, um ótimo papo que a gente teve com o Dr. Imbelloni e com a professora Mônica. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui para conversar com a gente sobre pesquisa e redação científica. A gente está chegando ao final do nosso Pode Fazer Ciência. Dr. Imbelloni, muito obrigado pela atenção e pelo bate-papo com a gente. Eu que agradeço. Eu já estou até animado, e quem sabe eu vou ser contratado para vir fazer pesquisa aqui. O que eu mais faço na minha vida é viajar, mudar de... Eu já morei em Minas, eu nasci em Minas, depois fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu fiz um curso em São José do Rio Preto. Fiquei lá 8 anos, mas ia uma vez por mês. Depois saí de lá, vim para o Rio, fiz doutorado em Botucatu. Saí de Botucatu, fui para Paraíba, fiquei lá 8 anos. Saí da Paraíba para São Bernardo do Campo, mas morando em São Paulo. Fiquei 3 anos em São Bernardo do Campo e agora estou no INCA. Combinando... Eu fiz o caminho ao contrário de todo mundo. Eu pedi demissão de todos os meus empregos e fui trabalhar na clínica privada. Juntei um bom dinheirinho, larguei tudo e fui trabalhar no SUS, na Paraíba, que foi a melhor coisa que eu fiz. Ensinei muita gente, publiquei a beça, tudo era orientado, tem testemunho de Jeová que eu fiz, tem esse de 112 anos. A Paraíba, eu fiz um artigo agora chamado de Zona Azul. Ela é dos estados que tem maior incidência de centenário. Come terra, né, capim. Tem que ter um motivo lá para eles virem. Trabalhar enxada. Legal esse trabalho. Mas tudo eu faço desse jeito aí. Eu tenho planilha para tudo. Vou mostrar hoje na aula. Se você não tiver planilha, você não consegue pegar os dados. A pior coisa que tem é perda de dados. Sim. Você não pode perder dados. Professor, e que esse bate-papo que a gente teve inspire novos pesquisadores, não é verdade, professora? Porque é um exemplo mesmo, a gente vê alguém que está falando de pesquisa há quase 60 anos com esse prazer, né, professora? É legal da gente ter essa energia aqui. Sem dúvida. Então, eu faço um agradecimento por compartilhar sua história como pesquisador, como médico conosco. E faço um convite, então, para aqueles que estão iniciando sua jornada acadêmica, para entrarem nesse universo de produção científica, e a Unital está de portas abertas sempre para isso. Perfeito. Bom, então nós vamos ficando por aqui com mais esta edição do Pode Fazer Ciência, que é um podcast da Unital. Os nossos episódios vão ao ar quinzenalmente às quartas-feiras no YouTube da Mais Unital, e você também nos acompanha às quintas-feiras no programa Convergência da FM Unital e na plataforma de podcasts Spotify. Eu me despeço por aqui e até o próximo Pode Fazer Ciência.